Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Vamos falar aqui, né? Como é que Deus ele processa, né? Ele recompõe as espécies, né? Aqui na Terra. Primeiro, vocês têm que entender algo, né? De suma importância. Eu vou citar aqui Romanos, e tal, mas com o passar do tempo aqui a gente vai destrinchando aqui, né? Em seus pormenores aqui, esse estudo, né? Que é de suma importância. E esse estudo vai falar como é que Deus mantém as espécies aqui, porque Deus ele é soberano, sabe? E ele tem domínio sobre todas as coisas. Ou seja, o próprio Deus, lá em Isaías, ele afirma, né? Isaías afirma que Deus, ele é tanto Senhor e dono do bem e do mal, ou seja, ele domina os dois lados, esquerda e direita, tudo é de Deus. O mal nunca existiu, sabe? O mal nunca existiu. Por outro lado, as trevas também nunca existiu. As trevas, segundo a física, é a ausência da luz. No exato momento que a luz, sabe, se retira, produz treva. As trevas, ela não existe. O mal, ele não existe. Tá entendendo? Porém, Deus, ele tem um domínio sobre todas essas forças, sobre essa equação, sabe? E vamos aqui estar aqui, né, esmiuçando em seus pormenores para que você entenda um pouco isso, né? Que Deus não tendo a quem jurar, jurou por si mesmo, ou seja, ele é soberano. Você vê que ele, tudo partiu de Deus, tudo. Só que a ignorância humana, né, com a mente limitada, extremamente limitada, que os seres humanos têm, eles não conseguem compreender a grandeza, né, do poder de Deus. Volto e repito, o mundo não é feito de uma estrela só. Volto e repito, o mundo não é feito de uma cor só. Volto e repito, o mundo não é feito, meu irmão, de uma espécie só. E existe várias espécies, sabe? Se você pegar em um punhado aí de terra, nas suas mãos, você pode observar que, claro, a olho nu você não vai ver isso, né? Mas se você colocar um microscópios ali, você vai observar que tem cerca de 7 a 8 mil bactérias ali, né? Que fungos que estão presentes ali, né? Nesse punhado de terra que você pegou. Muito por conta de que você não vê, mas as bactérias existem. Como o vírus existe e tal. Você não vê, mas existe. Sabe? Estão aí. São seres micro-orgânicos, porém existem e são extremamente letais. Sabe? Por que eu estou falando isso? Você vê que existe uma variedade de vida, meu irmão, tanto no macro como no micro, e Deus fez todas elas. Nada passa desapercebido diante do poder da vontade de Deus. Tá entendendo? Só que nós, seres humanos, na nossa mente limitada, acreditamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, muito por conta de que nos ensinaram assim, né? O sistema religioso ou qualquer espécie de outra religião, né? De outra forma aí de religiosidade, te ensinou, né? Separando o joio do trigo e para ele joio é aquela religião ali, joio é aquela denominação ali, joio é aquela pessoa ali. Então ele separa o joio do trigo, só que, né, aquela uma questão ali, só que é o seguinte, no todo, Deus que criou os céus e a terra e que tem a ciência, todas as coisas em suas mãos, porque a Bíblia diz que a terra, né, e toda a sua plenitude pertence a Deus, e que Deus criou o bem e que criou o mal, né? Você vê que Adão, ele só conheceu o pecado por conta que tinha uma árvore ali e que Eva que foi lá e pecou e deu a ele.
Mas se tirasse aquela árvore dali, provavelmente Eva não tinha pecado. E provavelmente Adão também não ia ter pecado. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso aqui que a gente vai falar, né? Então vamos lá, preste bem atenção. Em Romanos 7, versículo 7, está escrito assim, ó. Portanto, a lei, a lei é pecado. Tá entendendo? A lei é pecado de forma alguma. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, a lei é pecado de forma alguma. Tá entendendo? Ele está fazendo a pergunta, a lei é pecado de forma alguma. Por que de forma alguma? Aí ele vai dar a explicação. De fato, Paulo dizendo, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Tá entendendo? Ou seja, a lei mostrou a Paulo o seu pecado. Tá entendendo? Quem mostrou a Paulo o pecado foi a lei. Então, Paulo, ele tinha uma consciência, ele tinha um poder racional, que olhando para a lei foi e lhe mostrou o pecado. E ele diz aqui, eu não haveria conhecido a cobiça, eu não haveria conhecido a cobiça se a lei, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Está entendendo? A lei disse, não cobiçarás. E Paulo entendeu com sua mente. Agora, o que é cobiçar? É quando você deseja algo. Mas quem fez esse processo todo? A lei. A lei fez isso. Está entendendo? E a lei é um poder imposto pelo pecado sobre nossa matéria. É uma forma de impor sobre nós, seres humanos, a consequência do mundo espiritual que está traçando o nosso destino. Está entendendo? Ou seja, quando você está caminhando, né? Existe um corredor de sua história aí já predestinada, programada para o mundo espiritual, aonde você vai ter algumas coisas boas, algumas coisas ruins, e você vai ter que traçar aquele caminho ali. Quando tiver coisa boa, tudo legal, né? Tranquilo, beleza. Mas quando vier as coisas ruins, a sua mente obrigatoriamente vai se ver em uma situação tão decadente, tão difícil, que a sua consciência vai lhe acusar de pecado, como os amigos de Jó apontou o dedo para Jó e disse, olha, você pecou. E Jó tinha consciência que ele não tinha pecado. Por quê? Porque aquele estado, aquela condição de Jó ali, não foi produzida por Jó, mas sim pelo próprio mundo espiritual. O que eles decidiram lá nos céus, na dimensão espiritual, se refletiu na vida de Jó. E Jó não tinha muito o que fazer. Jó foi perdendo um filho atrás do outro, né? Perdendo muitas coisas, a ponto da própria mulher dele abandonar ele. E Jó tinha consciência de que ele não tinha pecado. Mas na história, ele era sim um instrumento de pecado. Sabe? O pecado, ele não existe. Tá entendendo? O pecado não existe. É uma forma, uma maneira de nos trazer consequência. Por exemplo, Jó ele não pecou, mas a consequência veio. Aí você vai ver que José não pecou, mas as consequências que foi imposta a José conduziu José, deu experiência a José, como também, não só isso, revelou Deus na vida de José, e as promessas de Deus só se cumpriu muito por conta de que José traçou aquele caminho de uma ponta a outra, de um extremo ao outro, muito por conta de que Deus já tinha o predestinado para aquilo ali.
E ele não tinha muito o que fazer, então as coisas foram se traçando na vida de José e levando ele, né, como que ele fosse um tronco levado, conduzido por pela enxurrada, né? Pela força da correnteza, aonde ele como tronco não tinha força nenhuma de tentar parar aquela força imposta sobre ele. Ele é levado pelos irmãos, né? Os irmãos vendem ele, ele vai sendo revendido tal, e aí vai parar lá no Egito. E ali vai se construindo. E ele adquire ali então experiência com Deus. E ele ali conhece, ele passa a conhecer quem é Deus e o poder de Deus sobre a vida dele. Muito por conta de que, se ele não tivesse passado por aquilo ali, a história de José ia ser extremamente rasa. Como a história de Davi, se não tivesse passado pelo processo, ia ser extremamente rasa. Nós não íamos ter os salmos. Se Elias não passasse por aquele processo de perseguição da rainha Jezabel, nós também íamos ter, sabe, uma experiência do profeta Elias muito rasa, muito por conta de que ele não passou um momento difícil em que a rainha Jezabel impôs sobre ele, né? E você pode observar que nem Elias, José e Jó ou Davi pecaram. Eles não tinham nem tempo, sabe? Mas as coisas foram se traçando daquela forma e maneira pelo próprio mundo espiritual, que quis assim. Tá entendendo? O mundo espiritual quis assim. A maior prova disso foi que teve um cego, né? Perguntaram, Senhor, quem pecou? Esse aqui é o pai dele. Jesus falou, nem ele pecou, nem o pai. Isso está acontecendo para a glória de Deus. E tem coisa que acontece, meu irmão, na minha vida e na sua vida, que não é pecado nosso mesmo, a predestinação que está, né, nos conduzindo, né, nos levando com a sandália e as pancas, né, dela, da predestinação, e não temos muito o que fazer. Você diz, eu não quero, tal, mas vai te levando, vai te conduzindo. Uma força vai fazendo. Por exemplo, você tem força para poder parar de crescer? Não. Não foi você que escolheu ser macho. Também não foi você que escolheu ser fêmea. Não foi você que escolheu ser homem. Não foi você que escolheu ser mulher. Os seus cromossomos, antes de você ter consciência, coordenado pelo DNA, produziu, sabe, o cromossomos XX, né, que é o cromossomo XX, que é o cromossomo feminino, e XY, que é o cromossomo que dá destino, que predestina para a mulher. Ou seja, antes de seu cérebro atuar, o seu corpo foi tomando forma ou de masculino ou de feminino antes de você pensar, antes de você raciocinar. Seu cérebro não estava totalmente formado. Os cromossomos já estavam atuando para que você seja o macho ou fêmea. Muito por conta do DNA, que é o maestro biológico, aonde você não entra em nada. Não foi você que escolheu ser homem, nem foi você que escolheu ser mulher. Quem fez esse processo foi os cromossomos, muito por conta do DNA, mostrando que você não tem domínio de absolutamente nada neste mundo. Você não escolhe nada, você é escolhido. O próprio Jesus disse bem assim, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e os designei para que desse fruto e seu fruto permaneça para todo sempre. Tá entendendo? Então, naquele estado ali, você vê que pecado aconteceu ali para que se predestinasse para o gênero feminino ou para o gênero masculino. Aí que entra algo de suma importância, sabe? Aí que entra algo de suma importância. Tem um cantor aí chamado de
JA, que está causando aí polêmica, né? Para alguns, né, que tem a mente aí retrógrada, uma mente aí arcaica, uma mente aí, né, agreste, uma mente obsoleta, muito por conta de que a Bíblia diz bem assim que o amor tudo crê, tudo suporta e tudo padece. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, Deus também ele é inacessível, ou seja, nada pega Deus de surpresa, ele já sabe de tudo, porque ele é o construtor da história humana. Antes que acontecesse qualquer coisa no mundo ou que vai acontecer, Deus já sabe o fim de todas elas. Porque ele mesmo disse lá em Isaías. Eu falo o final desde o começo, né? Desde o princípio. Eu já sei o final. Está escrito assim lá em Isaías. E esse cantor JA, ele se revelou, né? E ele deu a desculpa dele lá tal, para tentar convencer as pessoas. Mas ele foi duramente criticado, né? Mas as pessoas têm que entender, como eu falei a você, que o mundo não é feito de uma cor só. O mundo não é feito, né, de uma espécie só, sabe? Tem a espécie do aracnídeo, né? Tem a espécie dos crustáceos. Enfim, tem a espécie dos felinos, tem a espécie dos anfíbios, ou seja, tem a espécie de tudo. Como é que também não vai haver espécie dentro das próprias unidades humanas? Vocês estão entendendo? E por que eu estou falando isso? Para você entender e parar de julgar as pessoas. Muitas vezes o cara é homossexual, a mulher é lésbica, não é porque elas querem, não. Porque a ciência comprova isso. A ciência comprova que não existe cromossomo, sabe, que produza no homem algo para que ele se torne feminina. Não existe, porque o cromossomo do homem, o hormônio do homem, ele é o hormônio do homem é a testosterona, né? E o cromossomo do homem é XY. Já o cromossomo da mulher é XX. Ou seja, o material genético dentro do homem, ele insiste em dizer ao homem que o homem por dentro é macho. E não foi escolha do homem, não. A consciência cerebral do homem pode até, de alguma forma, maneira, ser vencida, sabe? Por uma lei imposta pelo próprio mundo espiritual. Na mente dessa pessoa, ela vai lutar para não ser aquilo, porque ela vai conhecer o que é aquilo que Paulo falou. O que foi que Paulo falou? Paulo disse bem assim, portanto, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria conhecimento da lei, do pecado, se por intermédio da lei eu não soubesse, por intermédio da lei, eu não soubesse o que era o pecado. Tá entendendo? Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Então, é a lei que te mostra que você está pecando. Mas que lei é essa? A lei que o mundo espiritual coloca dentro de seu cérebro a força mesmo. Pô, mas pode isso? O mundo espiritual pode sim, é para manter as espécies. Pô. Deus pegou um leão e botou um leão ali. Olha, leão, você vai ser o rei dos animais, vai ser destemido, vai ser corajoso e tal. E você vai ver que tem animais aí, meu irmão, que são extremamente burro, né? Por exemplo, um burro mesmo, ele é burro. Ele é um animal que foi predestinado toda a vida a sustentar cargas pesadas em seus ombros. Aí, quando Deus fez o leão, né, destemido, corajoso,
Deus também fez um burro, sabe? Deus fez um porco espinho que tivesse espinho para ferir alguém. Então Deus faz as espécies. E por que não vai acontecer isso com os seres humanos? Então, logo, Deus, ao recompor os 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra, tem sim, tem sim, aí essa recomposição de espécies, né, para cada setor, para cada prateleira, para cada esfera, para cada dimensão. Uma dessas dimensões é o homossexual ou a lésbica. Vamos falar desses dois aqui, porque a gente está falando do caso de J.A. Ele já tinha lutado contra as leis que apontavam o pecado dele, que a Bíblia já tinha mostrado a ele, desde pequeno, olha, se isso aí é pecado, realmente é pecado. Então, a lei mostrou o pecado dele. A lei mostrou o pecado dele, mas só fez mostrar biologicamente, né, a estrutura dele é masculina, é macho, é homem. Por conta de que da testosterona, que é o hormônio masculino, e também do cromossomo, que é XY. A estrutura do corpo dele é masculino. Ele pode modificar a estrutura de seu corpo de forma externa, esteticamente falando. Colocar silicone, né? Mexer aqui, mexer ali e tal, e virar uma fêmea. Mas é uma fêmea, né, no casco de macho, na estrutura de macho, né? É uma fêmea no projeto de macho, porque internamente o corpo dele, por fora, é uma coisa, está se apresentando como fêmea, mas internamente a origem desmente significativamente essa aversão de valor que agora ele se roupou, né? Ou seja, ele vestiu uma roupa nele, uma roupagem nele, de mulher, mas internamente a natureza diz que ele é homem, por conta de que do hormônio masculino, que é a testosterona, e também do cromossomo, que é XY, que insiste em dizer que JA é homem, mas na mente dele, né, o mundo espiritual vai lá, impôs sobre ele uma força essa que ele resistiu, lutou para não ser, porque a lei dizia que é pecado. A lei da Bíblia dizia que era pecado. Só que a mente dele, né, estava relutando, relutando. Porém, ele estava tendo uma espécie de desvantagem. Ele estava se desfiando. JA estava se desfiando. Até que ele foi, né, lutando dali, da forma, da maneira dele, e acabou se assumindo. Ou seja, ele faz parte de uma espécie. Tá entendendo? Cientificamente não tem comprovação científica nenhuma que justifique ele. Até porque a própria ciência vai condenar ele. A lei também vai condenar ele. A Bíblia vai condenar ele. Um bocado de coisa vai condenar ele. Vai condenar JA. Porém, a consciência dele lutou, mas foi vencida pelo quê? Por uma força, né? Uma força que é imposta pelo mundo espiritual dentro da cachola da mente dele, que ele luta ali dentro do cérebro dele, com os cromossomos dele, com a sinapse dele ali, vai lutando e não vai conseguindo, meu irmão. Tá entendendo? Porque o cara, quando ele rouba, ali fala assim, não roubarás, por quê? Ali diz, não roubarás, porque vai existir ladrão, ou seja,
Se ali está dizendo para não roubar, porque vai existir e tem ladrão. As leis provam o pecado de cada um, mostram o pecado de cada um. Sabe? Não adulterasse porque tem um bocado de homem e de mulher que adultera. Mostra o pecado. Cabe a gente, com a nossa consciência, lutar para não fazer aquilo. Paulo disse isso. Paulo disse assim, ó, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, meu irmão, a guerra. Aí você vai nutrir o espírito ou vai nutrir a carne? Geralmente a gente nutre a carne, a gente não quer o espírito, sabe? Até porque se você for nutrir o espírito, você não tem quase vantagem nenhuma. Você só tem vantagem espiritual, né? E uma vantagem espiritual muito boa e de excelência. Mas fisicamente você não tem vantagem quase que nenhuma. É por isso que é difícil servir a Deus. É por isso que os seres humanos, além de ser carnal, eles tendem para a carne, eles tendem para a matéria. Tá entendendo? Então, temos essa batalha dentro da nossa mente. Paulo falou sobre isso. Tá entendendo? Porque o pecado, ele na verdade não existe. É uma forma, uma maneira de nos trazer consequência. Como a pessoa tá em um estado de lesbianismo ou de homossexual, provavelmente vai ter alguma consequência ali. Na consciência dela, ela pode se dar o luxo e a liberdade de que elas estão certas. Mas na própria consciência dela existe uma degradação ali, onde mostra que eles estão errados, que eles estão invertendo valores. O homem nunca pode ser mulher, a mulher nunca pode ser homem, meu irmão. Sabe? Não existe livre-arbítrio. Internamente, biologicamente, o homem é homem. Internamente, biologicamente, a mulher é mulher. É X na mulher e XY no homem. Na consciência que está a batalha. No raciocínio que está a batalha. Nos pensamentos que está a batalha. Entre o bem e o mal, né? Essa dicotomia, essa dualidade aí que vão se degradar. É aquele diabinho do bem e o diabinho do mal. Não existe mais. Fica essa guerra na mente dos seres humanos. E aí muitos, né? Eles vão lutar para não ser aquilo, mas infelizmente o mundo espiritual precisa sim manter essa espécie aqui. Uma dessas espécies é a espécie do homossexual, outra espécie é do lesbianismo. Já tem espécie que é do latrocida, do homicida, essa espécie aí vão ser mantidas, vão. Porém, a forma que é imposta pelo mundo espiritual a essas duas espécies que eu acabei de falar aqui agora, por exemplo, do ladrão, para não roubar, o ladrão sempre vai existir, porque o mundo espiritual vai manter essa espécie aí. É igual animal, né? Tem espécie de zebra, né? Tem espécie de leão, tem espécie de aracnídeos, né? Tem espécie aí de anfíbios, tem espécie de crustáceo e tal. É igual o mundo, o reino dos bichos. Sabe, tá entendendo? E aqui na Terra também, entre 7 bilhões de seres humanos, tem as espécies também aí. E essas espécies têm que ser mantidas. É essas espécies aí aonde a lei e a palavra de Deus vai apontar o erro delas. Porque a lei só serve para isso, para apontar o erro. E aí a pessoa com a consciência vai entender que errou. É igual um sinal, né? Você está ali com o seu carro e tal, aí o sinal vai dar vermelho, você tem que parar, sabe? Mas se você avançar, isso pode lhe trazer consequência. Tá entendendo? Mas quem é que faz todo esse mecanismo, toda essa equação, né? Toda essa dinâmica? O mundo espiritual, meu irmão. O mundo espiritual ele nunca vai fazer, né? Impor toda essa demanda, né? Toda essa consequência de uma pessoa que já morreu.
Pega um defunto ali, veja se ele vai se encaixar como homossexual, vai se encaixar como lésbica, vai se encaixar como ladrão, como latrocínio. Não vai se encaixar. Porque o defunto, o morto, não tem mais pecado. Então, logo, essa palavra pecado, ela não existe, meu irmão. Somos espécie. Somos colocados aqui na Terra para manter espécie. E é dessas espécies que Deus ele vai tirando alguns, né, para a glória dele, como fez com o cego, como fez com alguns leprosos, né, como fez com algumas pessoas que estavam realmente nas trevas e viram a grande luz. Tá entendendo? Aí sim, essas pessoas passam a glorificar a Deus. Você vê que tinha um bocado de leprosos, né? E aí alguns foram curados. E aí essas passaram a glorificar a Deus. Tinha a espécie ali, né, dos cegos. Jesus vai e cura o cego, alguns cegos, e eles passam a glorificar a Deus. Não foram todos, tá entendendo? Não foram todos cegos que foram curados. Jesus vai ressuscitar Lázaro, e Lázaro passa a glorificar a Deus. Mas tinha vários mortos ali. Tinha inúmeros mortos, mas não foram todos ressuscitados. Ali é uma espécie. Aquele cego ali era uma espécie, né? Aqueles leprosos ali eram uma espécie. Cada um com o seu problema, cada um com sua função, cada um com o seu tema, cada um com sua, né, o seu dilema. E Deus age dessa forma. É dessa forma que Deus tira, né, desse mar aí e resgata as almas que Ele quer resgatar para a salvação. E o que salvação é essa? É a pessoa sair desse meio aí e se converter, tipo assim, na espécie de homossexual. Deus tem uns deles ali, que eu já falei isso aqui. E aí Deus vai e tira. Quando Deus tira, essa pessoa passa a glorificar a Deus. E o mundo vê isso acontecer e vai glorificar a Deus. Para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Está escrito na Bíblia. Então tem as espécies. Agora, elas estão erradas? Dentro da Bíblia estão erradas. Mas elas não conseguem lutar contra uma força maior que está escravizando elas ali, meu irmão. Que é o lado esquerdo do mundo espiritual. Que nós chamamos de Satanás, de demônio, de treva, de tudo, Beelzebub, de tudo. Então, essa escuridão de treva, né, vai permeando essa espécie, vai escravizando essa espécie, e eles tentam fugir. Eles não querem ser aquilo ali, mas são, meu irmão, para manter a espécie. Deus só vai resgatar quem Ele quer, e alguns, não são todos. Sempre vai existir a espécie do homossexual. E JA, né, que foi criado em um lar evangélico, tá, mostrou que realmente, meu irmão, ele é uma espécie, né, que está ali dentro. Que no dia que Deus quiser, Deus tira, porque a Bíblia diz bem assim: eu tenho o poder de dar e de tomar. E Deus ele tem essa capacidade de tirar JA, né, dessa espécie e fazê-lo de novo, ele glorificar a Deus. Então Deus não perdeu o domínio de absolutamente nada. Só que esses crentes, né, esses protestantes desesperados, começam a amaldiçoar a pessoa. Não tem senso, né, de empatia, sabe? Não tem senso de amor. Não tem senso aí de consciência. Tá entendendo? Então, por não ter esse senso aí, elas condenam. Elas não olham que a Bíblia diz bem assim, que Deus é amor. E Deus ama a todos, meu irmão. Porque as pessoas estão aqui na Terra, vivas, elas estão sujeitas à, à força espiritual que é imposta sobre ela, que eu já falei aqui. Essa força espiritual vem do próprio mundo espiritual, vem de Deus, que vai manter as espécies em cada setor, em cada esfera, em cada prateleira. E você cai em uma prateleira onde você não quer, mas você é aquilo ali. Você vai fazer aquilo ali. Você vê que
Nabucodonosor, Deus fez ele ser gigante, poderoso, porém Deus foi e humilhou ele. Ele passou a sofrer de uma doença chamada de licantropia, onde ele achou que ele era um animal e comeu capim, mostrando que Deus tem poder e domínio sobre tanto seres humanos como também todo o reino dos homens. Mostrando que é Deus que manda, meu irmão. Se Deus quiser transformar uma missão em um animal, Deus vai fazer ele virar um animal. E aí, Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo daquela época, ele viu o poder que Deus tem, né, de colocar, converter ele para um animal. A mesma força, o mesmo poder, esse próprio mundo espiritual impõe sobre a humanidade em devidos setores, tá entendendo? Setores dos lesbianismos, setores do homossexualismo, dos ladrões, dos adúlteros, sabe? E o motor matriz disso é o pecado. E o que é o pecado? O desejo. Só que o desejo não existe. Tudo está na sua mente. O pecado ele não existe. Tudo está na sua mente. É uma forma de impor sobre você as consequências do mundo espiritual. Eles estão conduzindo você para um determinado tipo de ponto. E você não tem muito o que fazer. Você não tem força. Sabe? Deus pegou José, pegou Jó e mostrou que a eles o seguinte: quem manda aqui sou eu, e quem vai fazer a história de vocês sou eu, e vocês não entram em nada. E muito pouco Jó pôde fazer, não se aceitar. José também da mesma forma. Você vê que Ana queria ter um filho, né? Ana, a mãe de Samuel, queria ter um filho, mas ela não tinha força, não tinha poder para aquilo. Ela teve sim que entender que Deus, que criou todas as coisas, que tinha que intervir na vida dela, para ela ter um filho. Porque de si mesma ela queria, mas não podia. Ela não tinha livre-arbítrio. Ela dependia de Deus. Sabe? Ela dependia de Deus. E aqui fica essa questão. Tá entendendo? Que o pecado, meu irmão, ele não existe. Tudo vem dos céus. O mundo espiritual impõe o seu querer, a sua vontade nos 7 bilhões de seres humanos e eles não têm muito o que fazer. Foi Deus que escolheu o japonês para ser japonês, o chinês para ser chinês, o africano para ser africano, o europeu para ser europeu, o índio para ser índio. Foi Deus que fez toda a etnia. Toda essa vasta etnia aí foi Deus que fez. Cada um com sua riqueza, cada um com sua inteligência, cada um com seu dom, com seu talento. Foi Deus que fez. E eles não têm muito o que fazer. Foi Deus que fez o pobre, foi Deus que fez o rico. Foi Deus que fez a lua, foi Deus que fez o sol. A glória da lua é um, a glória do sol é outra. A glória do sol é um, a glória da lua é outra. Sabe? E Deus que fez tudo. Você vê que o peixe vive dentro do mar. Não tem condição de o peixe viver fora do mar. Você vê que os seres humanos foi feito para fora do mar. Não tem condição de um homem viver dentro do mar. Tá entendendo? São dois mundos distintos. Mas quem criou? Deus. O homem dentro do mar vira um ser que vai morrer logo ali, né? Porque lá ele não tem, sem equipamento, o homem não vai viver muito tempo dentro do mar. Aquele mar ali vai se tornar um mal na vida dele, porque vai tirar a vida dele. Aí você já viu como é que acontece o mecanismo e a equação das coisas? É a mesma coisa. Você pega um peixe com sua força, com seu poder, com sua inteligência e tira ele, arranca ele do mundo dele. O peixe está dizendo assim, pô, eu não quero estar aí fora, né? Eu vou morrer. A mesma coisa vale, meu irmão, para as espécies. A pessoa não quer ser homossexual, a pessoa não quer ser lésbica, mas uma força os tira e os coloca e diz assim, você vai ser isso aqui para manter a espécie. Foi o caso que aconteceu com J. Mas Deus, ele vai resgatar alguns dali, que as ovelhas são dele. Ele tem ovelhas que não são desse aprisco.
tem ovelha também de outros aprisco, né? E por ser de outro aprisco, ele vai sim resgatar, porque ele tem poder de dar e de tomar. E se J.A. Deus tiver um plano na vida dele, Deus tira. Não para o sistema e glorificar o sistema, mas para glorificar Deus. Sabe? Que o que Deus quer é que o homem deixe um legado, né? Adquira experiência dele. Porque Jó deixou isso bem claro. Jó disse bem assim, ó, eu ouvi a fala do Senhor, hoje meus olhos te viram, ou seja, ele passou a ter experiência com Deus. José, pela mesma forma. José, ele ouviu falar de Deus, mas quando ele passou todas aquelas situações difíceis, no final ele entendeu que Deus era com ele. E que Deus que estava construindo a história dele. Tanto é que ele fala que o mal não foi feito pelos irmãos dele, mas tudo estava dentro do padrão do filme, sabe? Gerenciado pelo autor e pelo diretor do filme, que é Deus. E Deus quis assim. Deus primeiro mostrou a José que os irmãos iam se curvar diante dele. E lá na frente, depois de muitos anos, quase 20 anos depois, realmente os irmãos se curvam. José já como o quê? Como o segundo homem mais poderoso do Egito. E o Egito, para quem não sabe, naquela época era os mandatários do mundo. Era o xerife do mundo. Tá entendendo? Então, quando você vê uma pessoa, irmão, fazendo mal, porque assim, tem um mal, que é o mal, que a pessoa é vencida, né? Ela é vencida por uma força imposta sobre ela, como o homossexualismo, o lesbianismo e o adultério, sabe? São forças que atuam na matéria dela e acende, inflama elas a tal ponto para elas praticarem aquilo, sabe? Conforme está escrito aqui em Romanos 1, versículo 24, né? Que Deus os entregou às impurezas sexuais para a degradação do seu corpo. Tá entendendo? Ou seja, é uma força imposta para que eles realmente venham degradar seus próprios corpos, como os homossexuais fazem isso, como as lésbicas fazem isso. Agora, quando o cara ele vai roubar, ele vai furtar, ou ele vai praticar o homicídio ou latrocídio, aí essa força já não atua dessa maneira. Porque uma coisa é externa, uma é a força atuar o mundo espiritual atuar de forma intensa, interna, dentro do cérebro da pessoa, dentro do coração da pessoa, dentro aqui da barriga da pessoa. É uma força mais tão forte que essa pessoa acaba cometendo degradação contra seu próprio corpo. Tá entendendo por quê? Porque Deus os entregou à impureza sexual. Elas não querem, mas o mundo espiritual está mantendo a especiaria. Elas têm que ser assim. Foi você que escolheu você ser do jeito que você é. Você escolheu seu país, você escolheu seus pais, você escolheu sua família, você escolheu sua cor, sua altura. Não, tudo foi imposto a você. Não foi você que escolheu seu idioma. Não foi você que escolheu sua altura, a cor de seus olhos. Tudo isso aí, tanto o mundo biológico, que já veio pré-programado, como o mundo espiritual, eles toda essa esfera em conjunto aí, te colocou em uma prateleira, sabe? Te colocou em uma dimensão, te colocou em uma esfera, e você não tem muito o que fazer, você tem que aceitar, sabe? Como eu falei a você, tem animal que eles foram predestinados, meu irmão, para determinado tipo de coisa. Por exemplo, o leão, ele foi predestinado a ser destemido e corajoso e letal. Sabe que um animal, quando ele mata por dois motivos. Para se defender, sabe? Para se defender ou para se alimentar. Um homem não, um homem mata por consciência. Enquanto o animal mata por instinto, o homem mata por consciência. Aí você vê dois paralelos. A mesma coisa vale, meu irmão, para um burro. O burro, ele tem um instinto de ser burro mesmo, um burro de carga, né? Você vai pegar um burro ali, colocar um bocado de carga nele ali,
e ele vai aceitar na boa, sabe? Você vai ver que a ovelha é um animal tão dócil que se ela for sacrificada, quando ela for sacrificada ou é sacrificada, você vê que ela não dá um pio, né? Ela não dá um ai. Você vê que ela aceita as coisas. E Jesus, ele foi um cordeiro, né? Ele não deu um pio, ele não falou um ai, ele não disse nada. Simplesmente ele se entregou. Até porque a lei da profecia apontava que ele tinha que ser crucificado. E ele orou e não teve muito o que fazer, porque foi imposto sobre ele sair pelo próprio mundo espiritual. Tá entendendo? Em Romanos diz, Deus os entregou às impurezas sexuais para a degradação do seu próprio corpo. Essa espécie de homossexual tem que existir, meu irmão. A lésbica tem que. Só que Deus tem uns dele aí dentro também, vai tirar. Porque ele tem poder de dar e de tomar as ovelhas dele. E em Romanos, acho 7, né? 7, 19 e 20 aqui. Paulo diz bem assim, ó, não faço o que eu quero. Paulo está dizendo, o que eu quero eu não faço. Por que você não faz? Porque existe uma briga dentro do seu cérebro, de sua cachola, de seus dois hemisférios, sabe? Mas o que eu não quero, eu vou e faço. Aí entra o quê? Uma lei. A lei da matéria, a lei do pecado, que é o instinto, aonde o mundo espiritual vai intensificar, né? Vai operar sobre você, sobre sua mente, e vai obrigar você a pecar. O mundo espiritual fazer isso. Você não quer, você vai lutar, mas é obrigado a pecar. Tá entendendo? É obrigado a pecar. Ninguém quer pecar, mas é obrigado a pecar. Ah, mas isso é do diabo que você está falando. Não, irmão. Nós somos pecadores. Mas é o pecado que é o motor matriz para nos trazer consequência. E essas consequências vai nos trazer experiência. Tá entendendo? Logo, não, como Paulo disse, não é o que peco, mas o pecado que habita em mim. E o que é o pecado? O pecado é o desejo, meu irmão. O pecado é o desejo. Só que o desejo só existe em quem está vivo. Quem já morreu não peca. Tá entendendo? Quem já morreu não peca. Sabe? Porque assim, ó. Por outro lado, uma pessoa morta, por outro lado, uma pessoa morta, ela não tem pecado, ela não peca. Mas os que estão vivos, esses pecam. Então, dois mundos de novo, dualismo, né? O morto não peca, mas o vivo peca. Tá entendendo? Se você vê que a pessoa morreu, sabe? Ninguém nem liga mais. Mas uma pessoa viva, ela está correndo o risco de tanta coisa, tanto a favor contra ela mesma, né? Tanto a favor como também contra ela mesma. Então, só pelo fato de ela estar viva, ela já está, né, nessa espada de duas bandas. Ou coisas vão vir a favor dela, ou coisas vão vir contra ela pelo fato de ela estar viva. Então, pelo fato de você estar vivo, o mundo espiritual vai acoplar sobre você o querer e a vontade dele para que você peque mesmo. Isso só vai ser possível muito por conta de quê? De você ser um ser material, carnal, físico, certo? E por você ser físico, carnal e material, o mundo espiritual vai atuar dentro da onde você tem mais fraqueza, para que você cometa o pecado, sabe? E sofra as consequências. Então, Paulo deixa isso bem claro. Não faço o que eu quero. Tá entendendo? O que eu quero eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero eu vou e faço. Aí você vai ver que existe uma guerra, né? Onde o mundo espiritual nos impõe com excelência e poder dentro de mecanismo de equação, de esfera, né? De prateleira, de dimensão onde você não temos muito o que fazer.
Tem que existir as espécies. Deus vai recompor as espécies do homossexual, as espécies das lésbicas, dos adúlteros. Esses aí, o mundo espiritual atua no cérebro, na mente, no coração, certo? De forma interna. Mas o homicida, o latrocida, já vem uma espécie aí de atuação do mundo espiritual, onde eles efetuam de forma externa, né? Onde a pessoa ela tem desejo, porém o seu desejo vai ser saciado pelo que ela vai ver. O ladrão ele só consegue roubar muito por conta de que ele vê e cobiçou aquilo, né? Conforme Paulo disse, né? Em Romanos 1 versículo 7, portanto, a lei é pecado. De forma alguma, a lei não é pecado. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio de quê? Da lei. Eu não haveria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito para mim, não cobiçarás. Então, a lei é apenas um semáforo, onde diz bem assim, ó, sinal vermelho. Se você ultrapassar, né, com sua consciência, você vai ter que arcar com sua consequência. Tá entendendo? E aí, meu irmão, é desse jeito, né, dessa forma, dessa maneira. Que Deus continue nos abençoando.